Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 130, né? A questão 130 é bem interessante. Ela traz aí uma questão relacionada ao português da gente, né? Aos indígenas, aos índios, olha só. Desculpa, gente. Olha só, ela descreve o seguinte: a forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda do Brasil, com a vinda ao Brasil da família real portuguesa em 1808 e particularmente com a independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos. E assim, o Brasil e Portugal, né, começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Beleza. Aí a pergunta, ela descreve o seguinte, olha só. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê, né? Deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. B. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias. C. Promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas, como o africano, o indígena e o europeu. D. Guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e o português de Portugal. Ou tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram a colonização portuguesa. Pause o vídeo e tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Porque vai se tratar aí em relação, né, exatamente ao que no caso, né, deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Por quê, né? Olha só o contexto da pergunta. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas, né, são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? Primeiramente, se a gente for analisar o texto, ele traz aí, né, em relação à língua, a formação aí, né, dos empréstimos linguísticos, né? Olha só, a forte presença das palavras indígenas e africanas. Então, o texto, né, já descreve isso pra gente, olha só. E de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX. É um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Então, essa mistura de línguas, né, aqui no caso, que vai ser exatamente esse empréstimo linguístico aí, recebido do que aqui no caso, né, de diversas línguas, ou seja, os indígenas, os nativos e também os africanos, né? Se a gente for analisar a questão, por isso que aqui no caso será a letra A, vai se tratar dos empréstimos linguísticos aqui, né? Que vão ser importantes nessa constituição aí do português do Brasil, né? Essa mistura de culturas, de línguas diferentes, né? Aqui no caso. Por quê, né? Porque deixaram marcas da história. Por que seria a letra A? Porque a questão traz a história do país, né? Então, cuidado, olha só, a palavra-chave, né? Além do empréstimo linguístico, né? Dessa mistura de línguas, de cultura, também a história do país. Então, está marcada na história, exatamente, né? Por esse contato aí de diversas pessoas, de diversas línguas, né? Vivida pela nação, como foi aí no período da colonização e da imigração, né? O que acontece? O português aí do Brasil, né? Portanto, vai nascer aí uma diversidade de língua, formada a partir das vozes de todos aqui que habitaram, né, nesse período, olha só. Trata também, né, no caso da heterogeneidade aqui no caso, né? Por quê?
Primeiramente, a gente deve analisar, olha só, quais são os povos que estavam aqui, né? Olha só, os colonizadores, né? Quando chegaram aqui, tiveram contato com os povos, né? Aqui no caso é Portugal, né? Que teve contato com os povos indígenas, né? E também em relação aí ao povo africano, né? Que no caso é um negro, né? Infelizmente no período da escravidão, mas que se enriqueceu também de uma maneira tão bonita e a língua brasileira, né? O idioma brasileiro. Então é esse contato aí, né? Essa mistura aí de idiomas, né? De línguas que formam hoje o que é o atual Brasil. Então, por que aqui no caso, né, vai ser a letra A? Porque é exatamente esse empréstimo linguístico de quem, né, que foram recebidos aí? Qual que é a importância, né, em relação a essas diversas línguas na Constituição aí do português do Brasil? Exatamente porque deixaram marcas, aqui no caso que será a letra A, olha só, deixaram marcas da história, porque é a história do país, né, a história dessa diversidade linguística vivida pela nação, como a colonização e a imigração, ou seja, a colonização, né, os povos aí de Portugal, né, o contato com os povos indígenas, com os povos africanos, né, na imigração, no período da escravidão. Então, essa mistura de idiomas aí formam o que hoje é o português do Brasil, tá certo? Essa diversidade de línguas, diversidade de culturas, né, isso é o Brasil, beleza? Por isso que vai se tratar da letra A, vai se tratar de marcas da história também, tá certo? Olha só, por que não são as outras? Beleza, letra B. Transformaram em um só idioma línguas diferentes. Cuidado, vocês poderiam marcar a letra B, olha só. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias. Olha só a pegadinha, né? A letra B está muito parecida com a letra A, mas qual é a principal importância? Além de transformar a história, né? Por que foi transformada? Então, por isso é importante você também fazer aquela pergunta. Por que foi transformada? Devido à história do país. Então, por isso a letra A está mais completa, beleza? Então, cuidado, né? Para não confundirem e não marcar a letra B. Olha só, deixaram marcas da história. Além de transformar, aqui no caso a letra B está incompleta. Por quê? Qual foi o motivo dessa transformação? Exatamente a história da nação, a história vivida pela nação. Beleza? Então tomem cuidado. Desculpa. Agora aqui no caso a C, né? Por que aqui não seria a letra C? Olha só. Promoveram uma língua acessível a falantes de origem distintas, como africano, indígena ou europeu? Mesma coisa. Perceberam como as outras alternativas estão parecidas, né? Mesma coisa, tomem cuidado. Promover uma língua acessível a falantes de origem distintas. Sim, mas essa língua acessível se deu devido ao quê? Ao contato, né, dessas diversas línguas. Então, já de início, não houve uma língua acessível. Houve uma transformação aí para se tornar hoje um único idioma, tá certo? Devido à história do país, né? Então, não é somente promover uma língua acessível a falantes de origens distintas. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas devido ao quê? A história do país, né? Por isso a letra A está mais completa. Olha só, guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal. Beleza, mesma coisa. Mas por que guardaram, né? Aquela pergunta, por quê? Por qual motivo houve, né, esse contato, essa mudança aí, essa transformação aí desse idioma? Entenderam? Letra E. Tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países? Não, né? Aqui no caso não é se tornar a língua mais completa. Muito pelo contrário, houve uma união aqui no caso de diversos idiomas, né? O conjunto de diversas línguas, essa diversidade linguística, se tornou um só idioma, que é o português do Brasil, o português do país. Então também não é a letra E. Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, vai se tratar também, além aí, né, desse contato aí com a colonização, a imigração, a história do país. Isso tudo se dá devido à história do país, beleza? Da história vivida pela nação, tá certo?
Por isso aqui no caso vai ser a letra A. Então, cuidado com as pegadinhas, viu? Para vocês não caírem na pegadinha e acabar errando a questão. Mas espero ter ajudado vocês, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens. Bons estudos para vocês, beleza?